Hoje no Pesquisas em Destaque, a gente veio através do Jornal da USP falar sobre uma pesquisa onde pessoas ativas respondem melhor à vacina contra a Covid-19. Bom, essa pesquisa foi feita com 1.095 voluntários, né? E os que se mantiveram ativos fisicamente apresentaram melhor resposta ao imunizante. Essa pesquisa é super recente, ela foi feita aí semana passada, dia 11 de agosto, e ela fala que manter-se fisicamente ativo pode ser uma estratégia para turbinar a resposta imune induzida pelas vacinas. Então, essa conclusão novamente, né, com esse número de voluntários, pelos pesquisadores da USP e colaboradores. Os dados foram divulgados na segunda-feira. Bom, vamos lá. Fala que o benefício, né, proporcionado pela atividade física foi observado principalmente entre os participantes que se mantinham ativos por ao menos, né, 150 minutos por semana e não apresentavam comportamento sedentário, ou seja, não passaram mais de 8 horas diárias sentadas ou deitadas. Bom, considerou um tempo ativo, né? O que eles chamam por tempo ativo aqui? Aquelas pessoas que fazem exercícios, outras atividades como caminhada, corrida, dança, natação, passear com o cachorro. As atividades domésticas também foram consideradas, como limpar casa, cuidar do jardim, lavar a roupa na mão. E no trabalho, né, com relação ao trabalho, pessoas que carregam pesos, né, realizam concertos. E também inclui os deslocamentos de rotina, como andar a pé, vai de bicicleta até o trabalho, né, vai até o supermercado ou a escola, por exemplo. O nível de atividade física foi mensurado por meio de entrevistas telefônicas. Eles foram considerados ativos os voluntários que relataram ao menos 150 minutos de atividades semanais, somando os vários domínios analisados. Aí o Bruno aqui, né, que a gente pode ver, ele fala que uma pessoa que corre durante 1 hora todos os dias e passa o resto do tempo sentada em frente a uma tela é considerada ativa e sedentária ao mesmo tempo. Nós combinamos esses dois conceitos diferentes em nossa análise, ele explica. Quando olhamos para os dados, a gente percebe claramente que eles formam uma escadinha. No alto, com a melhor resposta vacinal, estamos ativos, não sedentários. Na sequência, vem os indivíduos ativos e sedentários e, por último, né, os inativos e também sedentários. Então, olha que bacana aqui. Bom, todos os participantes da pesquisa, né, foram imunizados com a Coronavac entre fevereiro e março desse ano. As amostras de sangue para análise foram coletadas logo após a aplicação da segunda dose, bem como 28 a 68 dias depois. A qualidade da resposta vacinal foi avaliada por meio de diversos testes laboratoriais, sendo os principais aqueles que mensuram a produção total de anticorpo contra, né, o vírus e a quantidade específica de anticorpos neutralizantes, aqueles capazes de impedir a entrada do vírus na célula humana. Bom, e aqui eles falam que, de acordo com o critério adotado, né, pelos pesquisadores, eles atingiram a chamada soroconversão. Os voluntários que no exame do IgG total apresentam pelo menos 15 unidades arbitrárias de anticorpos por mililitro de sangue. No caso dos anticorpos neutralizantes, considerou-se uma resposta positiva, quando no ensaio in vitro feito com plasma sanguíneo, observou-se ao menos 30% de inibição de ligação entre o SARS-CoV-2 e o receptor de enzima conversora da angiotensina. Ela, né, a proteína que é existente na superfície de algumas células humanas, a qual o vírus se conecta, né, para daí sim viabilizar a infecção. Bom, então vamos para a análise dos dados, né? Então, o objetivo primordial da pesquisa era avaliar com segurança e efetividade, né, a Coronavac em portadores de doenças reumáticas autoimunes, entre elas artrite reumatoide, o lúpus, artrite psoriática, a vasculite primária, esclerose sistêmica, e grande parte desses pacientes que faz uso de medicações que reduzem a atividade do sistema imune e, portanto, uma resposta vacinal mais fraca, ela era esperada. Um primeiro trabalho aqui publicado na Nature, né, sob a coordenação da professora Heloísa, ela confirmou a segurança da vacina e mostrou que ela reduzia uma resposta aceitável, ainda que reduzida, nesse grupo de pacientes. Nesse segundo estudo, eles falam aqui, né, buscamos avaliar a hipótese de que um estilo de vida ativo poderia fortalecer a resposta vacinal tanto na população de imunossuprimidos quanto em indivíduos sem doença autoimune. E é de fato o que os nossos dados indicam, ó que bacana.
Bom, foram incluídos na análise final 898 pacientes imunossuprimidos. Desses, 494 foram classificados como ativos e 404 como inativos. Além disso, como uma espécie de grupo controle, participaram 197 voluntários sem doença autoimune, 128 ativos e 69 inativos. Eles explicam aqui nesse parágrafo que o modelo matemático foi usado pelos pesquisadores para compensar possíveis distorções de variáveis como idade, sexo, o índice de massa corporal, o uso de imunossupressores poderiam causar, né? Então isso porque, sabidamente, o funcionamento do sistema imune é diminuído em indivíduos idosos e em usuários de corticoides e outros moduladores imunológicos, assim como possivelmente em obesos. Depois dessa comparação ajustada, os pacientes imunossuprimidos fisicamente ativos apresentaram uma chance de 1,4 vezes maior de atingir a soroconversão. Dizendo isso de outra forma, para cada 10 pacientes inativos que soroconverteram após a segunda dose da vacina, há 14 pacientes fisicamente ativos que atingiram o mesmo resultado. A promoção da atividade física pelos gestores e formuladores de políticas públicas é fundamental. É uma intervenção barata, fácil de escalar para toda a população e poder fazer ainda mais a diferença no caso de pessoas com sistema imune menos eficiente, como pacientes com doenças autoimunes e idosos. Olha que interessante também o que eles falam aqui, ó. O fato de ser fisicamente ativo também foi associado ao aumento de 32% na quantidade de anticorpos contra as regiões S1 e S2 da proteína spike, usada pelo vírus para se conectar ao receptor AC2 e entrar na célula humana. A atividade neutralizante foi, em média, 4,5 maior nos pacientes ativos, mas essa diferença não foi estatisticamente significante. E vamos ver aqui o que aconteceu com os voluntários, que não têm a doença autoimune. A chance de soroconversão foi de 9,9 vezes maior entre os fisicamente ativos. E ainda observou-se um aumento de 26% na quantidade de anticorpos contra a proteína spike. Como o número de voluntários era menor nesse subgrupo, os dados referentes aos anticorpos neutralizantes também não apresentaram significância estatística. Bom, os resultados nos permitem concluir que a atividade física potencializa a resposta vacinal contra o Covid-19, independente de fatores como idade, sexo e uso de imunossupressores. Realizar no mínimo de atividade física já produz uma resposta positiva, porém, observamos que quanto mais movimento, melhor. As respostas mais consistentes foram vistas entre os pacientes que realizavam 50 minutos ou mais de atividade física diariamente. Tem um detalhe muito interessante, que já em estudos anteriores também já mostraram que um estilo de vida saudável, ativo, protege contra o agravamento da Covid-19 de modo geral, Ela reduz as internações, uma recuperação melhor, enfim. Que ele faz uma observação, embora só tenham sido avaliados indivíduos imunizados com a Coronavac, o pesquisador considera plausível que o mesmo efeito seja observado com todas as vacinas do Covid-19 e também contra outras doenças. E aqui, para finalizar, eles falam sobre o booster natural. Evidências da literatura científica dão conta de que uma única sessão de exercícios físicos pode mobilizar bilhões de células responsáveis por fazer a imunovigilância do organismo, acordando o sistema imune, literalmente. São células que percorrem os locais usados como porta de entrada pelos patogênios. E ao detectar uma ameaça, elas recrutam outras células de defesa para que ataquem o invasor. Quem se exercita regularmente também apresenta níveis mais baixos de inflamação sistêmica e de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, o que contribui para uma resposta imune adequada. E finalizando, eles falam: nossos achados já eram esperados, pois a atividade física sabidamente fortalece o sistema imune. Ponto. De qualquer forma, seria importante confirmá-los em um estudo controlado e randomizado, no qual um grupo de voluntários seria submetido a um protocolo de exercícios antes do período da vacinação, enquanto outro grupo controle, composto por indivíduos com características semelhantes, permaneceria inativo. Bom, gente, eu vou deixar, espero que vocês tenham gostado, achei muito interessante. Quem ainda não iniciou atividade física, um exercício físico, está mais aí do que comprovado e mais na hora de iniciar.
Vou deixar aqui para vocês o conteúdo dessa matéria nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, trazendo informações para você. Muito obrigada, até a próxima!